Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje, na nossa Semana da Mulher, na segunda-feira nós tivemos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, vamos trazer aí algumas biografias de mulheres fortes e hoje, ligado ao tema do Renascimento que nós começamos a trabalhar na aula passada, a gente vai trazer aqui a biografia da grande Artemisia Gentileschi. Muitas pessoas, poucas pessoas sabem, mas ela foi um dos principais nomes do barroco italiano e foi um grande expoente ali, contemporânea de vários artistas do Renascimento. Quem vai estar juntinho com vocês, professores e estudantes, nas interações via chat, é o professor Alcides Guerreiro. Tudo bem, professor Alcides? Tudo bem, e você, Luíse? Boa tarde, galera. Boa tarde, professores. Boa tarde, estudantes. A gente conta aqui com a participação de vocês, super importante. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, nós vamos conhecer agora os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Vamos lá? Na tela. O nosso objetivo hoje é apresentar uma breve biografia e analisar as principais obras da pintora italiana Artemisia Gentileschi, expoente do barroco italiano, que se destacou em meio a um ambiente artístico predominantemente masculino. Essa aula visa dar visibilidade a mulheres que se destacaram na história, homenageando-as nessa semana do Dia Internacional da Mulher, como eu falei para vocês. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo que nós vamos trabalhar é valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando-os em suas manifestações e representações em diferentes sociedades. Então, a gente vai começar a apresentar para vocês a biografia da Artemisia Gentileschi, mas a gente vai começar a nossa aula com uma interação. Próxima tela. Vamos fazer o nosso momento de sondagem, Quantas mulheres artistas que se destacaram entre os séculos XIV e XVIII você conhece? Cite o nome de uma delas no nosso chat. Em 2 minutos, a gente volta. Eu estou olhando aqui, a galera tem parabenizado bastante essa proposta e o pessoal aqui está meio enroscado, todo mundo comentando aqui de artistas que acabam indo além do século XVIII, que foi o recorte que você propôs aqui. Normalmente a gente, quando vem à memória a produção artística desse período, a gente tem a mulher muito mais como objeto retratado e não como artista que produziu algo. Eu mesmo fiquei muito surpreso com a pergunta e estou mais curioso ainda para saber como que você vai trabalhar agora essa questão.
Pois é, professor Alcides, esse enrosco que você apontou aí no nosso chat, ele não é incomum, né? Geralmente as pessoas têm dificuldade mesmo em puxar pela memória um nome de uma artista mulher dentro de um recorte, determinados recortes aí temporais da história. Quando a gente fala de arte contemporânea, já fica muito mais fácil, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem Anita Malfatti, tem Tarsila do Amaral, mas conforme a gente vai indo para o passado, essa pergunta fica difícil de responder. Mas não tem problema se você, estudante, professor, não conseguiu lembrar de um nome aí de bate-pronto para colocar no nosso chat, porque isso tem uma explicação historiográfica, vamos dizer assim. Vamos acompanhar nossa próxima tela. Então, a impressão que vocês devem ter, né, com essa sondagem é que não tem artista mulher, né? Não houveram grandes artistas mulheres. Será que foi isso mesmo? Então, vejam, esta pessoa que está aparecendo aí na imagem é a Linda Nochlin. Ela é uma historiadora da arte, né? A história da arte é um campo da história. E ela, nos anos 70, ela se voltou a responder por meio de seus estudos, por meio de artigos que ela publicou, a essa pergunta. Por que não houve grandes artistas mulheres? Então, ela publicou esse artigo que tem esse mesmo nome dessa pergunta e ela concluiu, no estudo que ela fez, a partir aí das pesquisas dela, que resultou nesse artigo, que, na verdade, as mulheres artistas de várias temporalidades históricas, elas foram meio que omitidas da narrativa maior da história da arte mundial, né? Então, elas até existiram. O problema não era falta de talento, o problema não era a falta de incentivo. Muitas mulheres existiram nesses recortes temporais aí, se destacaram em suas sociedades, muitas enfrentaram, claro, desafios, como a gente vai ver que foi o caso da própria Artemisia Gentileschi, mas elas não eram retratadas, elas não eram priorizadas na hora de se fazer um levantamento, uma apresentação, né, dessas artistas nessa narrativa maior da história da arte. Aí, como o professor Alcides pontuou brilhantemente, é muito mais fácil a mulher ser tratada como um objeto, né, aquela que vai ser retratada, do que aquela que irá retratar, aquela que vai produzir arte. Então, a partir dessa pergunta e desse artigo que a Linda Nochlin lançou lá nos anos 1970, ela acendeu uma luzinha na cabeça dos críticos de arte, dos historiadores da arte, que começaram, a partir dessa problematização que ela fez, a fazer esforços para que a mulher fosse melhor representada na história da arte, por meio de artigos, por meio de bibliografia e, claro, em exposições, né, exposições de arte que trouxessem mais artistas mulheres para que o mundo começasse a conhecer a atuação dessas grandes artistas aí na arte no mundo inteiro. Então, esse trabalho que a Linda Nochlin começou lá nos anos 70, ele ainda se faz necessário quando a gente pensa nessa sondagem que a gente acabou de fazer, como é difícil a gente lembrar de nomes, né? Mas agora, se alguém fizer essa pergunta para você, estudante, numa próxima oportunidade, você já vai ter um nome para apontar aí, que é o nome da Artemisia Gentileschi. Próxima tela. Quem foi a Artemisia Gentileschi? A Artemisia nasceu em Roma em julho de 1593 e ela foi uma pintora considerada aí do estilo do barroco, né? Essa corrente artística denominada barroco. Considerada hoje uma das mais bem-sucedidas pintoras da sua época, ela foi incentivada desde a infância pelo seu próprio pai, Orazio Gentileschi. Então, vejam aí que já temos um contexto diferenciado, né? Se hoje a gente ainda enfrenta questões, né, ligadas ao preconceito contra mulheres em algumas áreas de atuação, né, a falta de espaço, falta de visibilidade, falta de voz, hoje, no século XXI, imagina lá no século XVI, século XVII, né? Muito pior. Mesmo assim, a Artemisia teve um pai que não só reconheceu o talento dela, como incentivou. O pai dela foi seu principal mestre e a pessoa que impulsionou a carreira aí da filha, né? Dando todo o incentivo para que ela pudesse desenvolver o seu trabalho como artista. Vamos continuar lá na nossa tela.
Então, a Artemísia, graças, né, à atuação do pai, ela acabou se tornando a primeira mulher a ser membro da Academia de Pintura de Florença, né? Ou seja, o pai dela, pelo incentivo dela, que foi lá, apresentou ela para as pessoas certas e foi abrindo os caminhos, garantindo que ela fosse ter esse espaço, ela conseguiu chegar nesse posto de ser a primeira mulher membro da Academia de Florença. Muitos de seus temas são personagens femininas que aparecem em diversas passagens da Bíblia. Porém, a sua fama como pintora se iniciou com a pintura de retratos, que era muito comum nessa época do Renascimento, quando a gente pensa, por exemplo, na atividade dos mecenas. A gente vai entrar nisso com mais profundidade na semana que vem, mas os mecenas, né, numa definição geral aqui para vocês, eram pessoas ligadas à nobreza, né, pessoas que exerciam postos de nobreza, ligadas à realeza ali em algumas monarquias da Europa, que patrocinavam o trabalho dos artistas, né? Muitos artistas eram meio que adotados por esses mecenas, porque eles iam morar na casa desse nobre, né? E ele fazia várias obras por encomenda, e esse nobre garantia tudo que fosse necessário para a sobrevivência, né? Alguns viveram até com conforto, como foi o caso, por exemplo, do Leonardo da Vinci, né? Que passou uma boa temporada aí sendo abrigado em casas de pessoas ligadas à monarquia francesa, enfim. E esses mecenas também bancavam os materiais, as tintas, né? Tudo isso. Então, esse trabalho desses mecenas, esse apoio, esse patrocínio desses mecenas acabava fazendo com que eles fossem os principais retratados, né? Dessas obras, desses artistas aí. Então, é por isso que a porta de entrada para muitos artistas naquela época, geralmente, era por meio do mecenato e eram fazendo retratos, certo? Então, voltando lá, a Artemísia ela teve a oportunidade também de ser aí pintora da corte do rei Carlos I da Inglaterra. Então, ela teve uma temporada italiana bastante frutífera, mas depois ela acabou fazendo carreira também na Inglaterra, tá? Então, a Artemísia acompanhou o pai nessa época e foi convidada para pintar vários retratos de nobres também da corte inglesa, não só da italiana. Então, só por aí, pelas entradas que ela teve, pelas oportunidades que ela teve, a gente já entende que ela foi uma grande pintora, teve o reconhecimento da sociedade europeia, né, italiana e também inglesa naquele momento. Então, a gente fica se perguntando, né, de novo, por que eu nunca ouvi falar nessa artista se ela foi tão grandiosa, né? Vamos para a próxima tela que a gente vai começar a ver alguns trabalhos dela. Então, como eu coloquei para vocês, ela pintava muitas situações, muitas passagens bíblicas, né? E nesta primeira pintura, a gente já consegue perceber o privilégio que ela dava para a figura feminina na tela, tá? Então, vocês vejam que essa obra que se chama Susana e os Anciões, ela pintou quando ela tinha apenas 17 anos, tá? Então, ela começou muito jovem, e muitos acreditam que ela teve a ajuda do pai nesse primeiro momento para conceber essa obra, o que demonstra a pouca abertura que as mulheres tinham no mundo artístico e na sociedade. Por mais que fosse uma vantagem ter um pai que a incentivasse, isso também, às vezes, deixava ela um pouco na sombra desse pai, e muitas pessoas colocavam até em xeque o talento dela, até questionando se foi ela mesma que fez a obra, né? Então, ela passou por essa situação mais de uma vez, infelizmente, naquele momento. Mas voltando à obra, que eu vou pedir para devolver aí na tela para vocês, vocês podem reparar que o ponto mais iluminado da pintura é justamente a figura... Opa! Pode voltar, por favor, ao pessoal da produção aí, voltar as telas. Aí, a figura feminina, tá? Deixa eu ver se eu consigo ativar a caneta aqui para vocês. Tá ativada a caneta. Aí, agora sim. Então, vejam, o ponto mais iluminado do quadro é justamente a figura feminina. Ela está com uma postura mais dramática, né? O rosto dos homens, pelo jogo de luz e sombra, está até um pouco disforme. E isso é proposital. Primeiro, pelo estilo do barroco, né? O barroco ele explora muito essa questão do chiaro e escuro, né? Que é o claro e escuro, o contraste.
para dar uma carga de dramaticidade à obra e também para fazer com que o olhar do espectador seja atraído para determinados pontos. Então, nesse caso dessa obra aqui, o corpo feminino, né, a personagem feminina, Susana, ela vai atrair o olhar do espectador imediatamente. Daí você vai conseguir olhar aí os outros planos que a obra traz para a gente, certo? Vamos ver mais um pouquinho. Próxima tela. Então, esse autorretrato aí que ela fez também no início da carreira, né, autorretrato como mártir, né? Então, veja que os mártires são sempre figuras masculinas aí na narrativa bíblica, né, na narrativa religiosa. E ela fez a si própria, né, a imagem como um mártir, né? Então, a gente consegue ver aí também o talento como retratista da Artemisia Gentileschi, né? Ela fez muitos autorretratos, tá? Ela fez da pintura dela própria, certo? Vamos para a próxima tela? Esse aí também é mais um autorretrato tocando violão, né? Então, ela gostava de se representar bastante, né? Nas obras. A gente consegue ver a questão do chiaro escuro com muito mais evidência aí nessa obra, né? Então, vocês vejam como parece que os pontos mais claros, que correspondem aqui ao rosto, né? Aqui ao corpo dela, ao colo, as mãos também, né, são muito mais iluminadas e parece que ela emerge da sombra, emerge da escuridão. Lembra do chiaro escuro que eu falei para vocês? É exatamente isso. Olha o contraste, né? Como que traz a profundidade. A gente consegue ver aqui o rosto dela meio que quase como em 3D por conta desse trabalho que se faz com contraste entre a luz e a sombra. A gente consegue também, por meio dessa técnica, dar essa ideia do panejamento, né? É panejamento mesmo, que é o pano, o tecido, né? A gente consegue ver as dobras do tecido, todas aí utilizando tintas claras e escuras para dar essa impressão de profundidade, né? Inclusive, foi durante o período do Renascimento que essa questão da profundidade na pintura foi muito trabalhada, né? Entre os artistas aí. Então, como eles tinham um compromisso com o realismo, que a gente até comentou na aula passada, né, professor Alcides, né, a preocupação em retratar fielmente a realidade, então eles foram introduzindo técnicas de pintura que fossem imprimir essa qualidade, né, do realismo às obras, e com a obra dela não foi diferente. Inclusive, só voltando mais uma vez nessa tela para a gente terminar a análise aí, a Artemisia, ela é considerada aí uma artista que tem fortes influências do chamado caravagismo, né? O caravagismo, esse termo se atribui ao Caravaggio, que é um artista italiano também, que ele meio que é o pioneiro, ele é o artista que mais, né, teve obras que tinha essa característica muito marcada, né, do chiaro escuro, do contraste, né? Então, até hoje a gente utiliza esse termo, esse artista é um caravagista, porque ele tem essa marca desse uso marcante do contraste nas suas obras, certo? Vamos para a próxima tela? Bom, parece que está tudo bem, tudo indo tranquilamente com a carreira da Artemisia, mesmo lá no século XVII, né, um tempo mais difícil para as mulheres, mas ela passou por uma tragédia pessoal que também está ligada, de uma certa forma, à fragilidade que a mulher tem na sociedade, né, e a situação foi a seguinte: ela ficou por um tempo aos cuidados, vamos dizer assim, de um tutor, né, que é o Agostino Tassi. O Agostino Tassi, ele foi contratado pelo pai da Artemisia para dar-lhe aulas particulares, porque o pai da Artemisia foi contratado para pintar os cofres de um outro palácio em Roma. Então, ele não podia mais ficar acompanhando a Artemisia. Ele contrata esse tutor. Em uma dessas aulas, Tassi atentou contra a integridade de Artemisia. Então, infelizmente, é isso que vocês estão pensando, tá? E ainda com a participação de um cúmplice, tá? Então, a Artemisia passou por essa grande tragédia pessoal. O pai dela ficou do lado dela, sim, mas dentro da sociedade italiana, né? Aliás, por muito tempo, em outras regiões do mundo, inclusive no Brasil, durante um tempo, se tinha essa cultura de que uma mulher precisava restaurar a sua honra, vejam vocês, se casando com o próprio agressor, né? Restaurar a sua reputação.
Como é que o pai, o Horácio Gentileschi, conseguiu reverter essa situação? Ele prestou queixa não só pela violência, mas também alegando que Tássia havia roubado uma obra de sua propriedade. Então, com essa dupla denúncia, ele conseguiu fazer com que as autoridades italianas ouvissem, né, o relato da Artemísia, que ela não precisasse passar por essa situação de ter que casar com o próprio agressor, né? Então, vejam que pesado, né? Isso, de uma certa forma, acabou contribuindo, né, para que a Artemísia tivesse um viés ainda mais voltado para a questão da mulher, a representação feminina aí nas suas obras, né, professor? Com certeza. O que mais me chama a atenção aqui, em nível pessoal, esse comentário, foi o resgate que você está fazendo, e isso é fundamental, né? A gente tem que se ater também à história dos vencidos e dar vozes a essas pessoas que muitas vezes são esquecidas nas narrativas oficiais. Parabéns. É isso aí. Então, agora que minha voz voltou um pouquinho, né? Tomei uma aguinha aqui para a gente continuar com a nossa aula apresentando aí a Artemísia para vocês. Na próxima tela, a gente vai começar a ver aí alguns trabalhos já da fase posterior, né? A volta por cima que ela conseguiu dar dessa situação que já é muito traumática, marcante para muitas mulheres, mas ela foi conseguindo aí superar, né, essa situação com a própria obra, com o próprio trabalho. Dá uma olhadinha na próxima tela. Então, a Artemísia, depois de todo esse episódio, ela experimentou um momento de grande sucesso, né? Ainda em Florença, entre os anos de 1614 e 1620. Foi nessa época que ela foi aceita na Academia de Belas Artes de Florença, como eu falei para vocês. Ela começou a ter um bom relacionamento profissional com outros artistas da época, como Cristófano Allori, ganhando o respeito de muitas pessoas, inclusive favores, né? Como Cosme II de Médici, que era uma família a mais tradicional, a mais poderosa da Itália naquele momento, e também a Grã-Duquesa Cristina de Lorena. Então, vejam, né, a influência que ela conseguiu vencer pelo trabalho, pelo talento, tá? A Artemísia também tinha contato com Galileu Galilei, o grande cientista desse período, né? Como sugere uma carta de 1635, ou seja, um vestígio, um documento histórico que comprova que ela teve relações com vários grandes nomes do Renascimento, não só o científico, como o cultural também. A família do Michelangelo a convidou, inclusive, para contribuir com uma pintura no teto da casa Buonarroti, cujo trabalho era grande e extenso. Então, ela tinha o reconhecimento das pessoas na época, conseguiu estar nos mesmos espaços que outros grandes nomes masculinos da arte renascentista naquele momento. Vamos ver um pouquinho das obras desse período aí, período fiorentino, vamos dizer assim. Vamos lá? Próxima tela. Então, olha aí as obras do período florentino. A gente consegue perceber mais uma vez, não só a questão lá do chiaro escuro, que eu acho que vocês já entenderam bem, mas a questão também da aplicação da geometria na composição da obra. Se vocês perceberem bem, olha só essa primeira obra da Madalena Penitente, né? Vai formar uma espécie de triângulo a figura, né? Então, na hora de decidir quais elementos da pintura vão ocupar determinadas áreas do quadro, ela pensa numa forma geométrica. Isso é muito marcante, muito perceptível em muitas obras do Renascimento, com a aplicação da geometria em prol da composição da obra, né? Então, vejam mais uma vez uma mulher protagonista aí do tema da pintura. Olha essa outra imagem, a da direita, Virgem amamentando a criança, né? Nós temos muitas obras que são chamadas Madonas, né? As Nossas Senhoras italianas, que o Leonardo da Vinci pintou, Michelangelo também, mas essa da Artemísia, ela está numa situação bastante peculiar, porque afinal de contas, Maria foi uma mãe e Jesus foi um bebê. Então, nada mais natural, né, professor, que uma mãe amamente o seu bebê. Então, vejam a perspectiva mais humanizada que ela deu do retrato aí da Virgem Maria, que ela não era tão, assim, retratada numa cena tão natural, tão humanizada como esse momento de uma mãe amamentando o seu filho. Claro que ela deu ali a entender, vou pedir para voltar na tela rapidinho, ela deu a entender que se tratavam de figuras religiosas, porque existe aqui uma delicada
a auréola circundando a cabeça do bebê para indicar que é de Jesus que a gente está falando. Mas a cena é uma cena bastante natural, bastante corriqueira, né? Se não fosse por esse detalhe, poderia ser qualquer mãe amamentando um bebê, né? Então, outros artistas têm essa abordagem, mas com esse momento tão terno, né, de uma mãe amamentando seu filho, só uma mulher para representar. E para a gente finalizar, vamos ver aí obras do outro período, que já é o período lá na Inglaterra, tá? Olha essas duas imagens aí, Ló e suas filhas, e a outra, Cristo e a samaritana no poço. Vejam que as figuras femininas, principalmente nessa imagem da direita, olha só, a mulher está ocupando a mesma proporção da obra que Jesus, né? Está conversando ali com ele de igual para igual. Então, aí a gente deixa essa marca, né, do trabalho da Artemísia, voltado aí para o empoderamento feminino e retratando de outras maneiras a figura da mulher. Né, professor? Perfeito. Uma coisa que me chama muito a atenção é o uso no centro focal dos quadros da Artemisa do colo do peito. É uma coisa que chama bastante atenção, né? Reforçando a característica feminina das obras. Exatamente. Bom, nosso tempo já está acabando, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho do que foi o trabalho dela por meio dessa aula de hoje. Não deixe de avaliá-la no final através do QR Code e também do link que vai aparecer na tela de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!